Está no ar! O mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil. Os comentários e o debate sobre automobilismo de um jeito que você só ouve aqui. A partir de agora, Bárbara Franzin, Thiago Raposo, Diogo Gomes, Thiago Rosa e Fábio Campos apresentam Café com Velocidade. Café com Velocidade. A dose certa na análise do esporte a motor. Para você que nos ouve no cafécomvelocidade.com.br, estamos começando o quarto e último bloco especial da edição 580, para falarmos sobre Fórmula Indy, a Fórmula Indy que chega à última etapa da temporada de 2018 neste próximo final de semana. Nós estamos gravando na quinta-feira, 13 de setembro de 2018, e no próximo final de semana eles vão até Sonoma para a disputa da última etapa, uma etapa que tem pontuação dobrada, um assunto que já foi destaque várias vezes aqui neste podcast, alguns contra, outros a favores, mas enfim, uma pontuação dobrada, o que leva 4 pilotos ainda a terem chances matemáticas no título: Scott Dixon, Alexander Rossi, Will Power e Joseph Newgarden. Mas como diria o meu companheiro Diogo Gomes de podcast, que está aqui comigo, e já vou chamá-lo, Will Power e Joseph Newgarden, se chamasse Oswald Souza, ele falaria, Diogo Gomes, que esses dois pilotos têm quanto por cento de chance? Seja muito bem-vindo. Obrigado. Olha, eu não sei matematicamente porque eu sou péssimo, mas de fato são minúsculas, né? Mesmo eles precisariam que Dixon e Rossi, principalmente o Dixon, tivessem problemas seríssimos, a ponto de abandonar a corrida nas primeiras curvas ou voltas ou algo do tipo, né? Porque mesmo o último colocado na Indy ainda marca pelo menos 5 pontos, né? Que duplica para 10. Então essa vantagem, por exemplo, do Dixon, tanto para o Power quanto para o Newgarden, que entram para essa final com a mesma pontuação, né, aumentaria já aí para 97 pontos, né, sendo que esses dois pilotos podem conseguir, ou melhor, um desses dois pilotos podem conseguir no máximo 100 pontos, que seria os 50 da vitória, vezes 2, né, por conta da duplicação dos pontos. Então eles têm vantagem, ou melhor, eles têm alguma chance, mas é uma chance realmente minúscula. É muito, muito, muito pequenininha. Eles precisariam de um desastre para a corrida do Dixon e para a corrida do Rossi logo nas primeiras voltas para poder manterem essa chance durante a prova. Ou seja, menos de 1%, com a margem de erro de 2 pontos para mais, 2 pontos para menos. Então, definitivamente, a gente chega com Scott Dixon e Alexander Rossi na disputa pelo título. Eles têm aí, estão separados hoje por 29 pontos, é isso, né? E a diferença de pontos do primeiro para o segundo colocado, 20 pontos, né? Então a gente fazendo aquelas contas doidas de cabeça, de 29 pontos de diferença entre eles, o primeiro e o segundo apenas 20 pontos, então o Rossi pode vencer ainda a corrida se o Dixon chegar em segundo. Ele ainda garante esse título, então aquelas matemáticas que serão feitas ao longo da corrida, tenho certeza. Sim. O automobilismo americano e a transmissão americana faz isso muito bem, te dá um status atual, assim, momento a momento da corrida, de como está a briga. E Scott Dixon mais uma vez chegando, né? Desde que eu me entendo por gente, que Scott Dixon chega para a briga pelo título no fim da temporada, às vezes leva, às vezes não leva, mas é sempre o nome recorrente ali nessa briga, nessa disputa. E o Rossi, que cresceu muito, né? Já se agigantou muito depois que ganhou aquelas 500 milhas. No ano seguinte, esse contrato com o Andretti aí começou a aparecer muito bem. E tá aí nessa briga pelo título também. O que você tá esperando, Diogo Gomes, para esses dois correndo num circuito misto, né? É bom a gente deixar isso claro. Olha, o Dixon, depois do exemplo gigante que a gente teve em Portland, né, de ele chegar, de ele ser tocado na primeira curva e, assim, eu realmente ter acreditado que dali ele não, na primeira curva não, na sequência, logo na segunda, transitando para a terceira curva, mas enfim, primeira volta no geral, e eu achar que ali, enfim, acabou a corrida ali, do nada o carro dele começa a andar no meio da sujeira ali do barro e acaba que dali ele consegue se recuperar.
é muito ajudado por questão de safety car, né? Enfim, tivemos inclusive o Takuma Sato vencendo em Portland, mas assim, depois de largar de 20º, então já dá pra ver que foi uma corrida que teve uma série de mudanças com relação à estratégia. O Dixon, a raposa que é, né, soube aproveitar disso, soube ir pra cima e na estratégia, e também muita sorte, é verdade, conseguiu uma belíssima posição lá para se recuperar e abrir uma vantagem né, ainda maior, deixar essa vantagem ainda maior em cima do Rossi caminhando para essa final em Sonoma. Então, depois de uma prova dessa e depois de todo o histórico de carreira que a gente tem do Dixon, não dá para pensar em algo diferente, né? Além de ele indo para cima, mas de uma maneira no sentido de controlar essa vantagem, né? Ele sabe que não precisa arriscar tudo, ele sabe que pode controlar a vantagem que tem, que é uma vantagem muito interessante, mesmo com a vantagem, mesmo com a pontuação dupla, né? Mas, enfim, isso é Fórmula Indy, assim como eu citei Portland, muitas coisas podem acontecer, bandeiras amarelas, estratégias diferentes, a questão de combustível que também geralmente entra bastante no cálculo com relação à Sonoma. Então, pode muitas coisas acontecer, claro, mas é o tipo de corrida que eu espero realmente o Dixon controlando ali na frente. O que o Rossi pode fazer, o que ele tem que fazer, e é a única coisa que ele pode fazer, na realidade, é ir pra cima igual um maluco. Ele não tem opção, ele tem que ir pra cima, ele tem que vencer a prova, e ali torcer para que outros pilotos atrapalhem, ou para que o Dixon não esteja no dia tão bom assim, ou a Ganassi, para que consiga descontar essa vantagem aí, mas vai ser difícil, mas o Rossi, ele chegou até aqui, nessa situação de campeonato, por se colocar em situações não tão favoráveis, ir lá e marcar pontos muito positivos e conseguir pódios e conseguir vitórias. As últimas 4 corridas do Rossi, ele venceu 2 e foi segundo colocado em outra, né? Tirando só a última, exatamente em Portland, que ele sofreu um pouco mais. Mas ele venceu em Pocono, ele venceu em Mid-Ohio e foi segundo colocado em Gateway. Então, assim, realmente um histórico recente muito positivo dessa crescida final de campeonato. Então, em Portland, a gente tem que citar que ele largou na frente, ele consegue uma largada impressionante, pula para segundo, faz boa parte da corrida liderando, realmente só perde muito ali com relação à estratégia, quando ele despenca, né, cai lá para 17º e aí tem que subir o grid inteiro. Então, é um piloto que tem chances, é um piloto que está vivo, mas que realmente vai ter que seguir essa tocada de boas corridas, como vencendo nas últimas, para vencer, e aí torcer para que o Dixon não esteja no dia tão bom assim, ou a Ganassi, ou para que tenha algum problema, para que ele consiga sobreviver. Mas, como você mesmo falou, desde que a gente se conhece por gente, que o Dixon sempre chega, né? É um piloto chegador, é um piloto que comete poucos erros e que consegue transformar tudo ao redor dele para que funcione de uma maneira perfeita. Então é muito difícil brigar com um cara desse tipo. Você acha que nesse momento em que o Rossi precisa de realmente dos companheiros, é nessa hora que a Andretti de repente pode aparecer? Pelos companheiros, um Ryan Hunter-Reay, por exemplo, talvez seja o grande nome aí que pode servir, mas talvez o Marco Andretti, que também nas últimas provas aí até andou mais ou menos bem. Você acha que esses nomes podem ser cruciais ou não tem chances ali? O Dixon há de se lidar facilmente com eles? Porque o Dixon não tem muito, né, para onde ir. O Dixon tem um Red Jones, e que às vezes está inspirado, às vezes não está tão inspirado assim. Então fica nesse quesito companheiro de equipe, o Dixon acaba saindo um pouquinho atrás. Com relação ao Hunter-Reay principalmente, né? Porque vem fazendo algumas provas interessantes, às vezes nem sempre em pontuação, ele vem sofrendo em algumas pontuações na realidade, mas ele tem momentos nas provas, um pouco quando ele teve alguns momentos. Gateway também, apesar de a posição final ser horrorosa, em Portland ele deu muito bem e conseguiu fechar a prova muito bem também, ele foi segundo colocado. Então, sem dúvida essa ajuda vai ser necessária, né? Do Hunter-Reay eu acho que realmente é possível. Do Andretti eu já não espero muita coisa. Nunca esperei, mas enfim, nem dá. O Viti talvez consiga algo, né? Um piloto bastante jovem, não é exatamente o piloto que vai segurar, né, essa posição digamos, de dar o título, né, pro Rossi, mas é um piloto nas últimas 5 corridas, 24 top 10. Então, pode ser que consiga, assim, alguma coisa. Em Gateway, principalmente, eu recordo, né? Ele andou muito bem, terminou na frente, mas mais até do que posição final, ele andou durante a prova muito bem, andou constantemente em posição de pódio.
Não, é uma opção que o Rossi tem, né? Pelo menos um algo a mais que ele possa ter para brigar. O Dixon realmente não. E não é só agora que ele não tem mais, né? Porque ele não teve em nenhum momento da temporada. Em nenhum momento da temporada o Ed Jones ocupou a posição de enfrentar alguém, ou de ir acima, ou de mesmo quando não tivesse tão bem descontar pontos dos adversários. O Ed Jones não foi esse piloto, é uma péssima temporada do Jones, por sinal. E o Rossi pode ter sim o Hunter Ray e talvez o Sekvich conseguindo alguma coisa ali para descontar. É o que a gente falou, ele tem que se apegar a tudo que possa ajudar, maximizar todos os pontos que possam ajudar ele de alguma maneira para conseguir descontar essa vantagem, principalmente por do outro lado ter o Dixon. Eu concordo contigo, eu acho que o Vitt e o Andretti às vezes não vai ter muito o que fazer, mas muito menos o Ed Jones, de estar numa situação de repente abrir e ajudar o Dixon. Então eu acho que esses dois vão pro pau a pau mesmo, né? O Hunter Hay pode ser algo decisivo aí entre esses dois, mas é legal que vão os dois pau a pau mesmo, pra briga direta. Dois motores Hondas, né? Bom a gente salientar isso nessa reta final do campeonato, nessa briga aí, nessa disputa. A Honda aí levando vantagem então nesse retrospecto. E por falar em retrospecto, o retrospecto não ganha nada, mas é sempre bom a gente lembrar isso. No ano passado, o Dixon terminou na 4ª colocação e o Alexander Rossi com sofrer 21ª colocação. Então o Rossi vai realmente precisar aí se rebolar nessa prova se ele quiser conquistar algo, porque não tá fácil. Só pra gente relembrar um pouquinho as duas últimas provas, né, em Gateway, os dois praticamente foram as figurinhas principais, né, dessa briga, largaram na frente, inclusive o Dixon mantendo a ponta, mas no decorrer da prova o Rossi conseguiu assumir essa liderança e venceu no fim. E o Dixon aí teve que perdeu esses pontos em Gateway. Você quer falar um pouquinho, alguma coisa trazer pra gente apimentar esse especial da Indy neste finalzinho de ano? Só destacar que a boa prova que fez o Power, né, que infelizmente, como a gente se explicou nisso, né, tem algumas chances, mas ainda muito poucas, e também a estratégia do Rossi, né, porque o Rossi ele já venceu, por exemplo, em Mid-Ohio, muito em cima de estratégia. Eu lembro que nós gravamos sobre essa corrida e foi uma corrida que a gente destacou com a típica ela foi, de fazer uma estratégia totalmente diferente de todo mundo. Gateway foi mais uma dessas provas que o Rossi fez uma estratégia completamente diferente de todo mundo. Durante grande parte, inclusive, eu achei que a estratégia dele ia naufragar completamente, mas não, no final até consegue se segurar numa segunda colocação, melhor inclusive que o Dixon, né, que termina em terceiro. O vencedor da prova é o Power, porque realmente o Power sobrou naquela prova, mas ressaltou esse ponto, digamos assim, brigador, né, do Rossi de tentar algo diferente quando viu que não teria ritmo para enfrentar o pessoal da frente e acabou ganhando alguns pontos ali, mas o próprio Dixon tinha largado da pole, né, nessa corrida. Tá certo que, se não me engano, é a pole que ele conquista por conta de chuva na classificação. Ele é o líder do campeonato, né, então ele ganha essa pole position, mas no geral também andou muito bem ali na frente. Foi uma prova bem decisiva, tensa durante ela, porque teve uma série de variações, né, e Gateway é aquele oval pequenininho, então tá sempre um dando volta no outro, mas no final acabou não alterando tanto assim o resultado final, ou a diferença entre os ponteiros. Já em Portland, o Will Power, né, começou na frente, mas de repente perdeu o ritmo. A gente teve um acidente no início, né, envolvendo o próprio Dixon, que teve que partir por uma prova de recuperação. E no final, um Takuma Sato aí surpreendendo todo mundo e ficando com a vitória. Sem dúvidas, o acidente na largada, né, que eu já citei, envolve alguns carros ali, entre eles o Dixon, que meio que uma fênix ali aparece do nada, ressurge das cinzas e faz uma boa corrida. Um Sato impressionante, né? É incrível, eu repito, ele largou de 20º, fez uma estratégia diferente dos outros, foi ajudado pela questão do safety car, sem dúvidas, todos esses pontos, mas eu acho que quando você trabalha numa categoria como a Indy, que te apresenta oportunidades, você tem que estar apto a aproveitar elas quando elas são apresentadas. Aí o Sato é um piloto que nem sempre consegue aproveitar, mas que dessa vez a chance veio para ele agarrou ela e ganhou a prova, ganhou muito
Ganhou muito bem, por sinal, né? Mas, enfim, o terceiro colocado foi o Bordet, o segundo colocado foi o Hunter Ray. Não foi uma corrida do que vinha sendo as últimas corridas, não foi tão comum assim. Principalmente por ter o Rossi em oitava, né? É o pior resultado do Rossi em, sei lá, 6, 7 corridas. Repito, ele vinha bem, ele largou da frente, estava na primeira fila, liderou grande parte da corrida, mas toda a questão de estratégia de bandeiras amarelas jogaram ele lá para trás. Aí foi azar mesmo, mau momento, né? Eu considero mais até azar do que erro de estratégia da equipe. E aí tem que subir o grid e tudo mais, e sofre bastante, consegue ter alguns pontos positivos em ultrapassagens, mas termina na oitava colocação, que querendo ou não, em comparação com a quinta colocação do Dixon, foi um ponto negativo. Ele perdeu, ele vinha descontando seguidamente pontos, melhor dizendo, pro Rossi, perdão, pro Dixon, né? Como ele não venceu, porque ele encaixou vitória em Mid-Ohio, vitória em pouco na segunda colocação em Gateway, e aí Portland, que era uma dessas corridas, para fazer, diminuir ainda mais essa vantagem, para preparar de vez para Sonoma, ele não conseguiu, enfim, pelo andamento da corrida, ele não conseguiu descontar, ainda perdeu pontos, inclusive aumentou a vantagem do Dixon. Então é isso, né, Diogo? Acho que a gente deu aí um panorama dessa final. A gente vai vir com um programa pós Sonoma pra gente comentar, né, e fazer até um panorama geral dessa temporada. É uma temporada que termina com um gostinho de repente ter Fernando Alonso full season na temporada que vem. Ou para o Fábio Campos ficar feliz, já que ele ouve podcast, diferente de Thiago Santa Rosa quando não participa a temporada completa de 2019. O calendário já está disponível aí para quem quiser, então a gente vem semana que vem. Façam isso os apostos, queridos ouvintes. Hoje então foi quase que um mix aí de um expresso com um programa mesmo, com um bloco girando aí na casa de 15 a 20 minutos para a gente dar desse especial aqui, para a gente não deixar passar em branco. Vai fazer alguma aposta, Diogo Gomes? Olha, pra brigar contra o Dixon nesse tipo de situação é difícil. Acho que se tem que apostar, a minha aposta seria nele, sem dúvidas. Mas só 2 pontos, você citou rapidamente 2019, né? A gente tem, muito provavelmente, acho que já foi confirmado, né, o retorno de cota do circuito ou melhor, a estreia do Circuito das Américas, né, aquele onde a Fórmula 1 corre, que há muitos anos já, eu pelo menos torcia muito para que entrasse no calendário da Fórmula 1, a gente não entendia por que não, talvez alguns conflitos com a Fórmula 1, que a gente sempre sabe que tem aquelas baboseiras, mas que seja. Se não está confirmado, está no calendário provisório, então vamos verificar e ficar na torcida, porque seria muito interessante ver a Indy correndo lá. E segundo ponto, depois de um bom tempo, a gente tem a Penske não chegando como a real candidata, ou como a principal candidata, né? Repetindo pela terceira vez, tem chances ainda, por conta do Newgarden e por conta do Power, mas são chances matemáticas minúsculas. Vamos descer do muro, Diogo Gomes. Não tem chance, não tem chance. Eu andei quebrando a cara aí com certos anúncios de Kimi Raikkonen, então eu tô meio pé atrás, até ali tinha chance, né? Ali era mais opinião sua, você achava que não devia. Agora não tem chance, mesmo que... Só se o Dixon explodir na primeira volta, o Rossi explodir na segunda volta, e aí o Power vai lá e ganhar. Aí talvez, mas como quase chance zero disso acontecer, realmente é difícil. Mas não ter a Penske como... não é nem questão de estar brigando, mas como um grande fator, né? Porque a gente acostuma com a Penske sendo um grande fator. Ela não é um grande fator, depois de encaixar vários campeões seguidos aí, ela não tem essa opção. E ela não só não é a maior, né, a grande favorita, como ela não entra nem em posição de brigar de fato pelo campeonato, a gente pode dizer. Então, é uma situação bem atípica. Reflete um ano muito claudicante do conjunto da Penske. O Pagenaud fez uma péssima temporada. Não tem mais o quarto. Olha aí, não tem mais o quarto carro, né? São 3 agora. O Pagenaud fez uma péssima temporada. E o Newgarden e o Power fizeram boas temporadas, com vitórias, com poles importantes. O Power chega a conseguir 3 vitórias, né, no ano, inclusive, obviamente, a Indy 500. Mas não conseguiram regularidade suficiente, né? Variaram muito. O Newgarden não consegue um pódio, tem quase metade da temporada, sabe? Então, inevitavelmente, isso aí acabou complicando eles para perder título. E como o Fábio Campos não está aqui, né, a gente tem até uma liberdade maior no programa hoje de variar. Pensa até na NASCAR, né? Não foi um ano muito legal para Penske nas categorias que ela corre. Então fica aí esse comentário. Apesar de que eu não vou dar spoiler, mas tem um apesar que aí quem está em dia com a NASCAR sabe o que eu iria dizer com esse apesar que... Eu vou dar o meu palpite também, já que você deu o seu. Eu acredito que se fosse o Dixon que tivesse 29 pontos atrás do Rossi,
mesmo assim ele seria o favorito. Imagina ele estando 29 pontos à frente. Então esse é o meu palpite. Agora assim, se o Rossi ele sai desse final de semana campeão, cara, ele vai sair gigante. Ele não vai sair grande, não. Ele vai sair gigante. Porque ele faz uma temporada muito boa, ele avançou muito. O Rossi da GP2, o Rossi da World Series, é um Rossi que eu nunca imaginei que fosse chegar nesse patamar de estar brigando com o Dixon ali no topo da IndyCar, por exemplo. Na World Series daquele ano que ele correu com o César Ramos, eu achei até que ele foi bem. Depois daquilo que ele deu uma escorregada. Tem um ano que ele corre com as cores da Caterham, da antiga Caterham, né? Faz a transição para GP2. Os resultados dele de GP2 são até bons, mas depois de muitos anos repetindo, sabe? Não é aquele cara que chegou e teve um efeito imediato, precisou muitos anos lá batendo e tudo mais. Mas, enfim, é um piloto que avançou muito mesmo. Eu nem esperava que ele fosse avançar tanto assim, avançou demais. Só de estar brigando aí já é um ponto muito interessante. Ele já bateu o Will Power, né? Enfim, sem apresentações com relação ao Will Power. Já bateu o Neil Garden, atual campeão, Pagenaud, Hunter Ray, todos esses aí, o próprio Wickens, né, no ano de estreia, porque assim, já é uma posição muito impressionante dele tá aí brigando com o seu. Agora, se ele sai desse final de semana campeão, aí ele vai sair, repito, não vai sair grande, ele vai sair gigante. Então é isso, meus caros ouvintes do Café com a Velocidade, aguardamos vocês aqui na próxima semana pra gente discutir quem levou o caneco, quem não levou e palpitar um pouco mais sobre essa temporada da Fórmula Indy, os altos e os baixos. Então espero que vocês tenham gostado deste quarto bloco. Se você caiu aqui de paraquedas e não escutou ainda o primeiro, segundo, terceiro, tá atrasado aí, mas ainda dá tempo, corre lá. Primeiro bloco falamos da Fórmula 1, segundo bloco da MotoGP e no terceiro bloco a Stock Car. Então é isso, a gente para por aqui, a gente retorna na semana que vem com mais uma edição fresquinha. Teremos Fórmula 1 correndo em Singapura. Teremos mais alguma coisa, Diogo? Eu acho que é só, né? Fórmula 1 e Fórmula Indy. Exatamente. MotoGP já teve na última semana, Stock Car também não. Outra, aqui em Mogi Guaçu. Pedir credencial já, se sair, a gente vai ter uma cobertura interessante da Stock Car. Então é isso. Fórmula E não começou ainda. Semana que vem um programa muito especial falando de Fórmula 1 em Singapura e a decisão da Fórmula Indy. Um abraço para todos e até lá. Termina aqui Café com Velocidade, o mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil. Sempre com Bárbara Franzin, Thiago Raposo, Diogo Gomes, Thiago Rosa e Fábio Campos. Café com Velocidade. Café com Velocidade. A dose certa na análise do esporte a motor.